Olá, daremos prosseguimento à aula sobre princípios da educação nacional. Bom, nós já falamos sobre a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Também falamos sobre o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Eu afirmei que as instituições de ensino, seja de educação básica ou educação superior, não são obrigadas a adotar um modelo, uma vez que há a previsão do pluralismo de concepções pedagógicas. Bom, nós temos um outro princípio, que é o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, né? Nos espaços escolares, a liberdade ela será respeitada e também teremos o apreço à tolerância, que está diretamente ligada ao respeito à liberdade. Bom, nós temos como princípio de que nós teremos a liberdade de aprender, o aluno tem a liberdade de aprender, o professor tem a liberdade de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Essa liberdade de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber está relacionado ao respeito à liberdade. Então, como eu afirmei, a nossa LDB ela foi publicada pouco tempo após a nossa Constituição Federal, e a nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, ela prevê uma série de direitos e garantias aos cidadãos, né? E um deles é justamente o direito à liberdade, né? Respeito à liberdade. Bom, temos aqui como um outro princípio a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A nossa LDB afirma que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidos alguns requisitos. Então, nós teremos a coexistência, a existência concomitante, tanto de instituições públicas quanto de instituições privadas de ensino. Em se tratando das instituições privadas, para que o ensino seja livre a elas têm de atender alguns requisitos, como obedecer às regras gerais sobre educação, as regras do sistema de ensino, passar por um processo de credenciamento, elas devem ter autorização de funcionamento pelo poder público, elas passarão também por uma avaliação promovida pelo poder público. O ensino, então, é livre à iniciativa privada, desde que atendidos alguns requisitos. Então, nós teremos a existência simultânea tanto de instituições públicas quanto de instituições privadas. Há essa previsão na nossa LDB. Bom, temos um outro princípio que é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, o ensino ele será gratuito nos estabelecimentos oficiais. Os estabelecimentos oficiais são os estabelecimentos do poder público, são as instituições públicas de ensino. Nessas instituições haverá a gratuidade do ensino público. Volta e meia este assunto, esse princípio é cobrado pelas bancas examinadoras e as bancas trazem a seguinte afirmação: haverá a gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos e privados. É errado. De acordo com a nossa LDB, a gratuidade do ensino está previsto para estabelecimentos oficiais, ou seja, estabelecimentos mantidos pelo poder público. Bom, temos um outro princípio que é a valorização do profissional da educação escolar, né? Então, esses profissionais da educação escolar, seja da educação básica, seja da educação superior, eles serão valorizados. É um princípio que deverá nortear a educação brasileira. Essa valorização ela não passa somente por aspectos salariais, mas pela importância da formação continuada, pelo estabelecimento de planos de carreira. Então, é uma valorização no sentido amplo, que não abrange apenas os aspectos salariais. Bom, nós temos como princípio a garantia do padrão de qualidade. Espera-se que a educação escolar ela tenha padrões mínimos de qualidade, de forma a atender às necessidades dos alunos. Nós temos aqui como um princípio a valorização da experiência extraescolar fora da escola. O que é isso? A valorização dos conhecimentos que os alunos trazem, que eles adquiriram fora do ambiente escolar. Justamente para a escola relacionar os conteúdos
escolares à prática de vida do aluno. Então, o conhecimento que o aluno tem, que ele adquiriu de maneira informal, eles serão valorizados. Aqui não é a utilização da experiência extraescolar no lugar da escolar, não é isso. Aqui a LDB não diz que o conhecimento extraescolar será mais importante que o conhecimento escolar. O que ela afirma é que haverá valorização da experiência, dos conhecimentos extraescolares. Bom, nós temos também que haverá, como princípio, a vinculação entre a educação escolar, que é a educação básica, e a educação superior, o trabalho e as práticas sociais, ou seja, a educação escolar ela não perderá de foco o mundo do trabalho e as práticas sociais, o contexto em que o aluno está inserido. Então, a ideia aqui é de termos uma educação escolar que seja contextualizada à vida em sociedade do aluno, né, que esteja contextualizada à organização social e também ao mundo do trabalho. Bom, nós temos aqui esse princípio, é o princípio mais cobrado quando se trata de princípios da educação do ensino brasileiro, que é a gestão democrática do ensino público. A gestão democrática está prevista apenas como obrigatoriedade de ser observada para o ensino público. Aí diz, gestão democrática do ensino público na forma da LDB e da legislação do sistema de ensino. Então, primeiro, gestão democrática, ela não pressupõe necessariamente eleições para diretores das instituições de ensino. Podemos ter as eleições de acordo com as normas do sistema de ensino, mas gestão democrática não é sinônimo de eleições, primeiro ponto. A gestão democrática está prevista para o ensino público. Uma instituição privada pode adotar gestão democrática no seu ambiente? Pode, mas a previsão para ser observada é para o ensino público. Recorrentemente, nós encontramos questões sobre esse assunto afirmando assim: a gestão democrática, como um dos princípios da educação escolar, deverá ser observada necessariamente pelas instituições públicas e privadas de ensino. Errado. A gestão democrática está prevista para o ensino público. E aqui diz o seguinte a nossa LDB, ó, na forma da LDB e da legislação do sistema de ensino. Então, a gestão democrática, para ser efetivada, ela deve ser feita de acordo com o que diz a nossa LDB e de acordo com o que diz a legislação do sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino, nós temos o sistema de ensino municipais, os estaduais, temos o sistema de ensino federal, temos o sistema de ensino do Distrito Federal. Cada sistema de ensino tem as suas normas sobre o que seja a gestão democrática. Então, as instituições públicas de ensino deverão adotar a gestão democrática de acordo com o que diz a LDB e de acordo com a norma do seu respectivo sistema de ensino. Há sistema de ensino, né? Há municípios que afirmam que haverá eleições diretas para diretor. Em outras, haverá eleição direta após esse diretor ter passado por uma prova escrita. Em outro sistema de ensino, afirma-se que não haverá eleições diretas, mas a escolha pelo conselho escolar. Então, aqui afirma-se que a gestão democrática deverá obedecer, além do que diz a LDB, a legislação do sistema de ensino, que é justamente para contemplar as peculiaridades dos diversos municípios e estados que nós temos, né? Bom, em relação à LDB, a nossa lei traz algumas orientações quanto ao estabelecimento da gestão democrática nas instituições públicas de ensino. O que diz a nossa LDB? Bom, a nossa LDB diz que em relação à gestão democrática vinculada à educação básica, então a gestão democrática vinculada à gestão democrática, ela diz que deverá haver a participação dos profissionais da educação, no projeto pedagógico da escola, que é a mesma coisa de projeto político pedagógico. O projeto pedagógico da escola
é o documento de identidade da escola. Eu posso afirmar que o projeto pedagógico seja um protocolo de compromissos assumidos. É um documento que dirá que escola é aquela, o que ela deseja, qual a missão dela, qual a razão de existir naquele espaço, naquele contexto sociocultural. Então, o projeto político-pedagógico é ele que traz os direcionamentos, o que a instituição fará, quais são os desdobramentos do seu trabalho administrativo e pedagógico. A nossa LDB, então, diz que para ocorrer a gestão democrática, necessariamente, em se tratando de educação básica, deverá haver a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, que eu estou chamando aqui de projeto político-pedagógico, que é a expressão mais utilizada. Nós temos termos sinônimos para efeitos de prova para projetos pedagógicos. Temos proposta pedagógica aqui, projeto pedagógico e projeto político-pedagógico. Normalmente as bancas utilizam esses termos como sinônimos. Então, necessariamente, deverá haver a participação desses profissionais na elaboração do projeto pedagógico, porque é ele que trará os direcionamentos administrativos e pedagógicos da instituição de ensino. Bom, e a nossa LDB também diz que deverá haver a participação das comunidades escolar e local, participação da comunidade em conselhos escolares ou equivalentes. O conselho escolar é um órgão colegiado que tem funções deliberativas e ele decide sobre os rumos da escola. Então, a nossa LDB diz que para haver a gestão democrática, deverá haver a participação das comunidades local e escolar em conselhos escolares ou outros institutos similares que sejam órgãos colegiados que tomem decisões que afetarão os rumos da escola. Então, à luz da LDB, a gestão democrática ela será efetivada quando na educação básica nós tivermos a participação dos profissionais da educação na elaboração dos seus projetos pedagógicos e também quando nós tivermos a participação das comunidades local e escolar em conselhos escolares ou equivalentes. Então, à luz da LDB, esses são os requisitos para que ocorra a gestão democrática na educação básica. Então, para que ocorra a gestão democrática nas instituições públicas de ensino, há que se observar essas orientações e também as orientações do respectivo sistema de ensino. E aí, cada sistema de ensino tem suas próprias regras sobre como será efetivada a gestão democrática. Bom, e aqui nós então faremos algumas questões de provas anteriores em se tratando de princípios. Vamos lá. Diz assim, a gratuidade do ensino fundamental é garantida em estabelecimentos públicos e privados? A questão está errada. Nós vimos que a gratuidade do ensino público será oferecida em estabelecimentos oficiais, em estabelecimentos oferecidos, mantidos pelo poder público. Então, está errado afirmar que a gratuidade do ensino fundamental é garantida em estabelecimentos privados. Não. A gratuidade está garantida, não só do ensino fundamental, como de toda a educação escolar, está garantida em estabelecimentos oficiais, estabelecimentos mantidos pelo poder público. B. Gestão democrática por meio de eleições diretas para diretores de escolas públicas é um dos princípios do ensino. Aqui está errado, incorreto. A nossa LDB não fala em gestão democrática por meio de eleições diretas para diretores das escolas públicas. Ela não traz esse aspecto. O que a nossa LDB afirma aqui? Para haver a gestão democrática, nós temos de ter a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico e temos de ter também a participação das comunidades local e escolar em conselhos escolares ou equivalentes. Nós não temos a previsão de eleições diretas para diretores como um dos aspectos da gestão democrática, pelo menos na nossa LDB. Os sistemas de ensino poderão trazer essa previsão, mas a nossa LDB não traz. Vamos continuar aqui, então, nas questões.
O pluralismo de ideias é admitido como um princípio desde que a concepção pedagógica estabelecida pelo Ministério da Educação seja respeitada pelo sistema de ensino. Errado. Essa questão está incorreta. Aqui diz, ó, o pluralismo de ideias é admitido como um princípio, ok, desde que a concepção pedagógica estabelecida pelo MEC seja respeitada. Errado. Aqui nós não temos essa condição. A nossa LDB diz que haverá o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que são aquelas tendências pedagógicas. A nossa LDB não diz que a concepção pedagógica estabelecida do MEC deverá ser respeitada, até porque o MEC não traz uma concepção pedagógica como sendo uma imposição a ser seguida pelo sistema de ensino. Então, a questão está incorreta, porque a nossa LDB não traz essa condição. E, letra D, deverá haver uma vinculação entre a educação escolar, o trabalho e os princípios sociais, exatamente. A nossa LDB diz que haverá vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, que são os princípios sociais. A questão, então, aqui está correta, certinha. Vamos, então, continuar fazendo exercícios. Vamos lá. Diz assim. O princípio da gestão democrática, na forma da lei, é previsto para o ensino público e privada, observadas as suas especificidades. A questão está errada, a questão está incorreta. O princípio da gestão democrática, na forma da lei, é previsto para o ensino público e privado? Não, ele está previsto para o ensino privado. Esse princípio da gestão democrática não está previsto para o ensino privado. Ele está previsto apenas para o ensino público. B. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas são princípios legais da educação brasileira. Certinho, a questão está correta. Aqui o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, nós já vimos que as concepções pedagógicas são as tendências pedagógicas e também a existência concomitante de instituições públicas e privadas de ensino. Uma vez que o ensino é livre à iniciativa privada, esses são princípios legais da educação brasileira, da educação escolar brasileira. A questão está correta. Bom, nós então finalizamos aqui esta aula sobre os princípios da educação nacional. Até a próxima. Um abraço.